Boa noite, amigos do Ordem de Cecília. É com muita alegria que chego para mais um estudo, nesse comecinho de ano, né? Nesse recomeço. E esperamos que esse momento passe logo. Vamos esperar essa vacina aí. Enquanto não chega, nós temos que tomar todos os cuidados. E para começar, hoje eu vou recitar os versos de uma pequena música que se cantava na minha evangelização infantil, que é uma música que me marcou muito e tem muito a ver com o tema do estudo de hoje. Os versos falam assim: quando eu fecho os meus olhos, posso te ouvir, ó Deus de amor, num ventinho tão suave que balança a flor. Como é bom ouvir sua voz. Como é bom ouvir sua voz. E assim, inspirado por esses versos, vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus para que nós possamos realmente conseguir seguir os passos do nosso guia e modelo Jesus, que nós possamos ter a nossa fé cultivada e aumentada dentro do nosso coração, dentro do nosso íntimo, e que a gente tenha a coragem e a resignação e a esperança para colocar em prática todos esses ensinamentos no nosso dia a dia, Senhor. Que assim seja. Então essa música, né, que era uma musiquinha que tão curta, né, e a gente cantava, e na época que eu era da evangelização assim, a gente era um grupinho bem agitado, e realmente quando chegava na hora da prece final e se cantava essa música, a calma parava. A calma se instalava ali naquele momento, né? Eu ia falar, não vou conseguir falar a palavra. Então a calma se instalava naquele momento, a calma tomava conta daquele ambiente. E é uma música tão curta com tantos ensinamentos, né? Quando eu fecho os meus olhos, posso te ouvir, ó Deus de amor. Resgatando um pouquinho o estudo do nosso amigo e companheiro PH, o estudo da semana passada, que ele falou sobre a prece, né? Quando a gente para um pouquinho, fecha nossos olhos, eleva o pensamento a Deus, e quando a gente consegue ouvir e faz uma associação da gente ouvir Deus com as suas obras, com um ventinho tão suave que balança a flor. Como é bom ouvir sua voz. Então, quando a gente observa a natureza, observa o vento, né? Observa as plantas, observa como os espíritos dizem, quando Kardec pergunta, e na argumentação vai falando assim: vocês podem, utilizando a máxima da ciência, né, que todo efeito tem uma causa, e a gente pode ver o tudo que não é feito pelo homem é feito por Deus, né? Então essa aí é a máxima da ciência que os espíritos usam para elucidar. Para Kardec, seus médios que chegam para a gente, esses ensinamentos lá publicados pela primeira vez em 1857, vai mostrando aí que a gente pode reconhecer Jesus através das suas obras. E o estudo de hoje vai falar sobre os atributos de Deus. E é muito interessante que as primeiras 16 perguntas do Livro dos Espíritos são destinadas à explicação e compreensão do que é Deus, de um total de 1019. E eles também vão demonstrando para a gente que a gente não consegue compreender Deus em sua totalidade. Falta para a gente inteligência, falta para a gente evolução moral, falta para a gente vocabulário, falta para a gente diversas coisas. Então os espíritos dizem com toda a gentileza para a gente que vão mostrar tudo que Deus não é para mostrar para a gente o que Ele é. Então eles demonstram para a gente alguns atributos de Deus. E é muito interessante que através das suas obras a gente pode compreender Deus, ver a sua grandeza, quando a gente observa as galáxias. E
Maria de Nazaré, Maria, mãe de Jesus, Maria, nossa mãe, né, mãe de todos nós, ela, ela fala para um grande vulto do Espiritismo, Eurípides Barçanufo, ela fala para ele ensinar astrologia às crianças, para as crianças começarem a compreender a grandeza de Deus, a compreender que existe um ser muito superior que zela por todos nós. A primeira revelação, que é Moisés, vai deixar para a gente bem claro a questão de um Deus único, da gente acreditar em um Deus só. Então nós paramos de ser, né, nós, a humanidade, deixamos de ser politeístas, não todos nós ao mesmo tempo, mas tem aquela ideia de não ser mais politeísta, diversos deuses, né? O homem confundia fenômenos da natureza com deuses. Então Moisés vai mostrar para a gente a questão de um Deus único. Depois, a segunda revelação, nosso guia e modelo, vem demonstrar um Deus de amor, né? Um Deus que é a sua providência, um Deus que só quer o nosso bem, que só quer a nossa evolução. E Jesus fala textualmente que naquele momento ali nós não temos a evolução intelectual para entender toda a mensagem de Deus e que vai mandar o Consolador prometido, que vem a ser a nossa querida doutrina espírita, codificado pelo grande Allan Kardec, que vem esclarecer para a gente as mazelas que a gente passa, que vem esclarecer para a gente o nosso estado de evolução, que vem esclarecer para a gente a condição que o nosso planeta se encontra, que vem explicar para a gente grandes questões que a humanidade se perguntava: da onde viemos, para onde vamos, quem nos criou, qual o nosso objetivo. Então, algumas coisas a gente conseguiu compreender mais, né? Mas compreender Deus em toda a sua magnitude, em toda a sua amplitude, em toda a sua grandeza, em todo o seu poder, em toda a sua generosidade, a gente ainda não consegue. Na Gênese, quando vai falando sobre a natureza de Jesus, Jesus chegou num grau de evolução, de espírito puro, de espírito missionário, que mesmo encarnado, ele não cairia mais em erros. E ele, a comunicação dele com o alto é direto com o Pai. E o tempo todo na sua trajetória, essa trajetória de amor, essa trajetória de trabalho, essa trajetória de exemplo, ele vai mostrando para a gente que esse é um Pai amoroso, que esse é um Pai que nos dá oportunidades, é um Pai que nos deu o livre-arbítrio. Olha só que coisa interessante, que deu para a gente a chance de buscar a felicidade por nós mesmos e que colocou os seus ensinamentos na nossa consciência. Olha só, que ali, no decorrer das perguntas, fala assim, esses atributos de Deus, a ideia de Deus é uma coisa inata ou aprendida. Aí os espíritos falam, como os espíritos selvagens, né, os espíritos lá do começo, os espíritos primitivos já teriam essa ideia de Deus, essa ideia de Deus inata. Então ela está na nossa consciência. E eu vou contar uma pequena historinha aqui. Olhos Azuis, que se chama. Tinha uma menina, Emily, dos Estados Unidos, que ela era de uma família que toda tinha olhos azuis e ela tinha olhos castanhos. E ela era católica ou protestante, vocês me perdoem. E uma das orientadoras dela lá, do parecido assim com o nosso evangelização infantil lá, falava para ela para orar a Deus, que Deus ouve todas as nossos pedidos, né? Tudo que a gente roga a Ele ouve. Então ela pediu de todo o seu coração e não amanheceu com olhos azuis, os olhos continuavam castanhos. E ela chorou, chorou e passou um pedaço da infância muito grande chorando por aquilo ali. E quando ela virou uma adulta, trabalhando no bem, trabalhando pela sua reforma íntima, trabalhando pelo bem do outro através da caridade, olha só que coisa. Ela vai para a Índia
onde ela começa a fazer um trabalho chamado de comprar crianças para Deus, que era o seguinte: na Índia, muitas famílias pobres, assim, muitas famílias necessitadas, muitas famílias que viviam abaixo do nível do necessário, que viviam em miséria, vendiam seus filhos para algumas seitas que sacrificavam essas crianças. Então, essa instituição para onde a Emily trabalhava compravam essas crianças, né, e davam elas para adoção para essas crianças continuarem, seguirem sua vida, terem uma vida digna, né? E para elas irem lá comprar, ela tinha que se disfarçar. Então ela passava pó de café no rosto e ia lá disfarçada de indiana comprar essas crianças. Isso é num tempo um pouco antigo que não existia lente, né? Que a amiga dela fala assim: Emily, olha só que Deus bom. Se você tivesse nascido de olhos claros como todos da sua família, como é que você ia fazer para se disfarçar para comprar essas crianças? Então, essa história vai mostrar para gente que por mais que ela quisesse ter olhos azuis, né, naquele momento ali não foi dado a ela isso. Aquilo ali não ia fazer uma diferença na vida dela. Mas olhos castanhos, como ela já nasceu, Deus sabe todo o objetivo, Deus sabe da nossa potencialidade, Deus sabe de tudo que a gente é capaz. E ela teve uma trajetória linda, com olhos castanhos, e pôde fazer esse trabalho, né? E ela viu ali que depois ter olhos azuis não ia fazer, não fez, né? Não ter olhos azuis não fez nenhuma falta naquele momento. E tem uma história também do Joãozinho que não acreditava em Deus, e ele ficava na escola e a professora argumentava com ele, e o inspetor começa a ficar preocupado com aquilo, que por mais argumentos que se dê, Joãozinho não acredita em Deus. Então ele coloca 2 copos de água, um com açúcar, outro sem. Isso depois da professora, eu estou encurtando um pouco essa história. A professora usou diversos argumentos e Joãozinho não acreditava em Deus de jeito nenhum. Então, para fazer com que ele acreditasse em Deus, ele coloca a água num dos copos, ele não consegue distinguir, toma água com açúcar e fica impressionado, e o inspetor fala para ele que Deus a gente não vê, a gente sente ele, né? A gente escuta ele dentro dos nossos corações, a gente escuta ele através do som do mar, do som de uma cachoeira, das plantas, através do outro ser humano, né? Quando a gente olha para o próximo, quando a gente enxerga no próximo a criação de Deus, então a gente consegue enxergar um pouco da magnitude de Deus. Então agora eu vou falar propriamente dito, né, dos atributos de Deus. O homem, a gente não consegue compreender Deus na sua intimidade, pois para a gente falta sentidos ainda, né? A limitação da nossa inteligência, a inferioridade das nossas faculdades, a nossa imperfeição nos impede de entender intimamente Deus. Quando a gente evoluir bastante, né, chegar lá naquela escala de espíritos puros e trabalhar muito, 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 a gente vai compreender, a gente vai compreender Deus em toda a sua natureza. A razão, né, nos diz que Deus deve possuir o grau absoluto de todas as perfeição, de todos os atributos divinos. Ele está acima de todas as coisas e isento de qualquer vicissitude. Então agora eu vou ler para não errar, que esse é o trecho muito importante para a gente entender quais são os atributos de Deus. Deus é eterno. Ele não teve princípio, não teve um criador, né? Então ele é infinito, ele é eternidade, ele é imutável. Se ele tivesse sujeito à mudança,
as leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. As leis que regem o universo nenhuma estabilidade teriam. Deus é tão bom que Ele dá pra gente, além de tudo pra gente sobreviver quando está encarnado, né? Ele nos deu o livre-arbítrio também, depois a gente vai falar mais disso. Mas já viu quando a gente, estudando o nosso planeta Terra, se o planeta fosse um pouquinho mais inclinado, o Sol queimaria toda a vida, sabe? Então a harmonia dos astros, como tudo funciona. O nosso corpo, que é uma máquina sensacional, uma máquina perfeita. Então vai mostrando aí como Deus é imutável, né? Deus é imaterial. A sua natureza difere de tudo que chamamos de matéria. De outro modo, ele não seria imutável, porque estaria sujeito às transformações da matéria. É único. Se muitos deuses houvesse, não haveria unidade de vistas, nem unidade de poder na ordenação do universo, que se expande e que cresce incessantemente e que se cria, sabe? E os espíritos vão falando que é para a gente não se perder nesse labirinto de entender Deus. Uma vez, quando eu era mais novo e conversando com a minha mãe, eu perguntei sobre isso. Minha mãe falava, não tem como compreender. E a gente naquela juventude assim, quando a gente é adolescente, a gente acha que sabe tudo, pensando, cara, quando eu ficar mais velho, eu começar a estudar, eu vou entender Deus. Não é assim, né? Não tem como. Realmente você entra num labirinto que você fica, gente, mas quem criou Deus, gente? Como que é isso que Deus não teve princípio, mas já estava lá e essa coisa inteligente, né? Então, realmente vai criando, a gente tem que tentar compreender através dos atributos e entender tudo que ele não é para entender o que ele é e focar na nossa evolução para um dia a gente ter essa compreensão. Mas uma coisa que a gente sabe que é um Deus amoroso, um Deus que quer que a gente busque a nossa felicidade através das nossas próprias pernas, através da nossa própria vontade. E dentro da codificação vai mostrar pra gente que a gente é infeliz quando a gente se afasta dos ensinamentos de Deus que estão na nossa consciência. E os ensinamentos de Deus, através do exemplo do nosso guia e modelo, vão nos mostrar que a felicidade não estão em coisas que são desse mundo, né? É pra gente estar nesse mundo sem ser do mundo, respeitando tudo que tem nele, amando tudo que tem nele, nos amando, pois tudo que está aqui, nós mesmos somos criações desse Pai de amor. E quando a gente vai visitar o nosso íntimo, olhar tudo que tem para se melhorar lá dentro, né? E a gente buscar lá no fundo, dentro daquela vozinha lá no nosso íntimo, a gente vai escutar os ensinamentos de Deus. E se a gente tiver essa calma para respirar e ouvir essa voz através da natureza, através de uma oração, através de uma música, a gente vai escutar a voz de Deus na nossa consciência, nos mostrando o caminho. Deus é onipotente, Ele o é, porque é único. Se não dispusesse do soberano poder, algo haveria de mais poderoso, ou tão poderoso quanto ele, que então não teria feito todas as coisas. Então Deus é onipotente, Ele fez tudo, Ele está em todo lugar, Ele sabe tudo, né? Mas só que não dessa forma. A grande questão é a gente tirar de Deus atributos humanos, né? É isso que Kardec que já deu de exemplo pra gente, né? Que é Deus. Então, tira dele todos os atributos humanos. Então, a gente tem que parar, né? Quando eu digo a gente, eu mesmo, a gente tem que parar de pensar Deus como um velhinho de barba branca lá em cima observando tudo, não, né? Dentro dos atributos aqui já vai falando que Deus é imaterial, que Deus é único, que Deus é onipotente, que Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. Aí a gente tem aqui, ó, dentro da nossa doutrina, do nosso Pentateuco, explicando pra gente a lei de causa e efeito. Tem uma música também que é da evangelização infantil, que fala:
Mamãe, por que eu nasci aqui e não no Japão? Papai, por que eu tenho pão e o outro não tem não? São tantos os porquês para você aprender. E eu vou te dizer, é a lei de Deus, é lei de amor, de evolução, é reencarnação. Então, vai mostrando para a gente que os nossos atos, né, vão ter consequências. A gente não colhe aquilo que a gente não plantou, mas Deus dá oportunidade, através da reencarnação, da gente expiar aqueles erros que a gente cometeu. E dá a chance da gente procurar o caminho de ajudar o próximo, de colocar o próximo na nossa frente, de esquecer as nossas dores, como diz Chico, e trabalhar para o outro. Então, é um Deus soberanamente justo e bom. A sabedoria providencial das leis divinas se revela assim nas mais pequeninas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não se permite que se duvide nem da justiça, nem da bondade de Deus. Há coisas que estão acima há coisas que estão acima da inteligência do homem mais inteligente, encarnado aqui, né? Cuja linguagem é restrita, as ideias e as sensações não contêm meio de exprimir a grandeza de Deus. E o mais interessante, todos os atributos são interessantes, mas uma coisa é, ele não é falho em nenhum dos atributos, ele é infinito em todos os atributos e não se pode duvidar nem da justiça nem da bondade de Deus. E os Espíritos vêm mostrar para a gente a questão do ponto de vista no Evangelho. É a gente compreender Jesus, quando ensinou a oração do Pai Nosso, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Seja feita a sua vontade, não a vontade do Leandro. Não é a vontade do Leandro. Seja feita a sua vontade. Não a vontade da Emily, que queria ter olhos azuis. Não a vontade do Pedrinho, que queria não acreditar, mas independente de não acreditar, Deus está. Deus existe. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é soberanamente justo e bom. Deus é imutável. Deus é imaterial. Deus é onipotente. Olha só. E tem uma historinha que eu acho que eu já contei, né? Do rei que não acredita em Deus, é atacado, perde um dedo, manda prender o servo dele que falava que Deus era bom o tempo todo e andava junto com ele, né? O tempo todo era guarda assim direto do rei. Quando eles vão caçar e o rei perde o dedo, ele manda prender esse servo dele que falava que Deus era soberanamente justo e bom. O rei é pego por uma tribo de canibais. Quando ele vão cozinhar ele, vem o mais velho da tribo, fala que ele não pode ser a refeição porque ele não tinha um dedo. Soltam o rei. O rei vai para casa acreditando em Deus, vai para casa tendo a certeza de que Deus era bom o tempo todo e manda soltar o servo. O servo vem todo feliz e o rei fala: poxa, você tinha razão, Deus é bom o tempo todo, eu não fui morto porque eu não tinha um pedaço do dedo. Mas você que sempre acreditou em Deus, Deus deixou eu te prender. Aí ele fala assim: eu tenho todos os dedos das mãos e dos pés. O servo fala: se eu tivesse com você, com certeza eu teria virado a refeição. E Deus, aí o servo fala: Deus é bom o tempo todo. Mas na verdade, não foi Deus que deixou ele prender o servo. Ele teve o livre-arbítrio de prender o servo, pois ficou muito triste por ter perdido só um dedo, poderia ter perdido a vida, né? Uma pessoa que tinha muitas posses e mesmo assim não acreditava na existência de um Criador maior, né? Então, muitas pessoas, muitos cientistas, muitas pessoas acreditam numa força maior. E é muito interessante o relato de um cientista francês dizendo o seguinte: para ter a criação do universo, né,
para ter o Big Bang, a combinação de tudo para dar aquela explosão e tudo ficar perfeito para se ter vida, era a mesma coisa que pegar uma pessoa leiga, que nunca dirigiu um avião, que no caso é eu, colocar uma arma na minha cabeça e eu acertar todos os botões e fazer com que aquele avião voasse. Tem que ter uma causa primária, né? Não há efeito sem causa. E é a gente compreender os atributos de Deus. Compreender que a gente um dia vai conhecer esse Deus que é todo amor, é um Deus que nos deu o livre-arbítrio para a gente buscar a felicidade através dos nossos próprios passos, através da nossa própria transformação. A providência divina, ela aparece quando a gente lembra de orar, quando a gente segue os ensinamentos de Jesus e deu para a gente o maior guia e modelo, uma pessoa que cada segundo da sua existência, né, foi de ensinamento, de exemplo, que mostrou que nós devemos amar esse Deus com esses atributos, todos esses atributos, acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, que a gente possa lembrar que nós temos esse Pai esperando a nossa evolução, que é esse Pai que a gente roga, que é esse Pai que a gente pede, que é esse Pai que vai escutar os nossos pedidos, é esse Pai que vai escutar aquele lamento mais fundo, é esse Pai que vai perdoar a cada tropeço que a gente der e se levantar, porque Ele sabe que a gente está mais perto de melhorar do que a gente estava há alguns anos atrás, no começo da nossa caminhada eterna. Então é um Deus que nos espera com a maior virtude de todas, que é o amor. É um Deus que nos deu esse planeta tão lindo. É um Deus que nos deu a oportunidade de vestir esse corpinho de carne, que é a nossa ferramenta para o nosso melhoramento pessoal, para a nossa reforma íntima. Então, esses são os atributos de Deus. E assim, vamos chegando ao final do nosso estudo. E só para terminar, eu queria ler só um trechinho aqui da Gênese para dar um encerramento no nosso estudo, falando sobre a providência divina. A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas, o cuidado permanente e o interesse infinito que o Criador tem pela sua maior obra, que é o Espírito, o que nós somos, espíritos imortais, espíritos perfectíveis. Nós estamos fadados à perfeição. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. E nisto que consiste a ação providencial. Deus, em relação às suas criaturas, é a própria providência, na sua mais alta expressão, infinitamente acima de todas as possibilidades humanas. Manifesta-se em todas as coisas, está imanente no universo e se exerce através de suas leis admiráveis e sábias. Tudo foi disposto pelo amor do Pai, soberanamente bom e justo, para o bem de seus filhos, desde as mais elementares providências para a manutenção da vida orgânica, até a dispersão da faculdade superior do livre-arbítrio, que dá ao homem o mérito da conquista consciente da felicidade. Olha só. Que dá ao homem o mérito consciente da conquista da felicidade. Deus tudo fez e tudo faz para o bem das criaturas. Imprimiu-lhe na consciência todas as leis morais. Em relação à humanidade terrestre, ainda se manifestou quando nos confiou Jesus. Então, assim, eu encerro o estudo
da noite de hoje, vamos fazer a nossa prece agora. Então, Deus de amor, que quando eu fecho os meus olhos, eu possa te ouvir em todas as ações do meu dia, que eu possa amar a todas as suas criaturas, que eu possa seguir os passos do nosso guia e modelo Jesus, que nós possamos realmente levar todos esses aprendizados ao nosso dia a dia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado pela oportunidade de errar, levantar e tentar novamente. Cada dia um recomeço, numa trajetória que não tem fim, numa trajetória infinita em busca da luz. Que assim seja. Um abraço a todos, fiquem com Deus.